Pessoal, depois de passar pelas pesquisas algorítmicas, alertas do Google, a questão do Publisher Parish, a questão das plataformas, Scopus, Cielo, embora Cielo não esteja ah, na nossa fala diretamente aqui, Cielo e Web of Science, mas vimos pelo Publisher Parish a busca do Google acadêmico e a, a do Scopus, além dos alertas do Google acadêmico em separado, precisamos pensar de fato como elaborar o projeto, e entenda-se aqui elaborar, não escrever, não no sentido de colocar o projeto de pesquisa já escrito em tema de delimitação, justificativa, objetivos, problematização, hipótese, fundamentação teórica, metodologia, cronograma para os programas que pedem cronograma e referência. Não é isso. Existe um mandamento, vamos colocar assim, que diz que para escrever, você precisa ler. Então, eu quero escrever um projeto de pesquisa, sou professor na escola pública, sou professor no local A, B ou C, e isso me chama atenção, esse assunto X. E aí, a seleção do mestrado é daqui a um mês, e tem um projeto de pesquisa para escrever. Você já leu? Não. Então você pode ter um problema. Se você já leu, mas ainda não escreveu e falta 30 dias para inscrição, o problema é menor. É desenhar as ideias. Mas você já tem uma boa noção do que essa ideia será. Então, uma coisa é desconstruir, como nós fizemos com um projeto, o meu querido projeto de doutorado, que me levou ao doutorado, eu fui aprovado, e ele ficou, né? Ele não foi executado, como eu disse antes, e depois eu fiz, na verdade, um projeto de tese, no sentido de que eu escrevi os primeiros capítulos para fazer a qualificação, e mudei tudo. Por conta da história do brilho no olho, né? Quero fazer outra coisa, eu quero fazer isso daí. Quero trabalhar com discurso. Bom, em cima disso, a gente precisa primeiro, então, elaborar, aqui não é escrever, mas pode ser inscrever. Eu preciso me colocar dentro desse jogo dialético, dentro desse jogo de conversa, dentro desse jogo de ideias sobre o projeto que me interessou. Eu já pontuei aqui para vocês que eu estou interessado em discurso de ódio e a questão judaica. Muito bem. Então, um velho adágio, quando você vai conversar com alguém, me fale aí o que você está pensando, né? Eu falei meia hora. Tem gente que diz o contrário, me fala em 5 minutos o que você falaria em 1 hora. Isso é mais difícil, eu acho. Mas a ideia de conversar com um pretenso orientador é basicamente alguém que vai orientar, não orientar, que não é o seu orientador, mas que você vai conversar com alguém que você confia sobre o projeto de pesquisa, você vai dizer o quê? Você vai dizer quais são suas intenções no sentido de o que você quer pesquisar, por que você quer pesquisar e as suas leituras. O orientador vai escutar você e vai tentar direcionar você para o quê? Para a leitura, um ponto, e para o pragmatismo da seleção, certo? Por quê? Falar aqui do discurso. Se você é de letras, se é da linguística, você está pesquisando discurso, existem muitos discursos. Pode ser o Péchet, pode ser o Foucault, pode ser o Manguenot, pode ser uma visão psicanalítica via Lacan. Vamos imaginar que seja análise do discurso crítica, Fairclough. Alguém vai tentar ingresso na Federal do Amazonas com isso? Não, se tentar não vai entrar, porque não tem ninguém orientando isso. Quais são os PPGs? Aí tem aquela história do brilho, né? O PPG mais famoso no Brasil por trabalhar com análise do discurso crítica ou análise crítica do discurso, como vocês quiserem, é o UNB, PPG de Linguística da Universidade de Brasília, que sedimentou, milímetro a milímetro, a análise do discurso crítica no Brasil. Assim como se conversássemos 15 anos atrás e falássemos, quero fazer AD pechetiana, Unicamp, com toda certeza. A Eni estava lá, professora Eni Orlandi. E assim,
falar aqui da Eni ajudou a fundamentar dentro do Brasil. Então, a Eni tinha textos, não sei se ainda tem textos inéditos, mas tinha textos inéditos do Pechet entregues a ela pela viúva de Michel Pechet. A Eni teve aula com Jean-Jacques Lacan. Então, é alguém que ajudou a fundar e consolidar a área no Brasil. Assim como Foucault é muito famoso, sempre foi muito famoso na Unesp de Araraquara. Mas esses nossos colegas que ajudaram a sedimentar a pós-graduação no Brasil, que já foram muito homenageados e ainda precisam ser mais, eles foram se aposentando. E outros programas foram ficando famosos, outros nomes foram ficando famosos por desenvolverem determinadas pesquisas. Então, assim, não é só eu ler. Né? Eu quero fazer em psicolinguística. Então, são poucas as universidades que oferecem psicolinguística. Você pega lá o que a CAPES faz, você pega a lista de mestrados e doutorados credenciados na CAPES, não é todo mundo que vai ter linhas de pesquisa credenciadas em psico. Então, é preciso pensar nisso também. Não basta pensar na teoria, não basta pensar no objeto, não basta pensar no dado, é preciso saber para onde é que você vai atirar. Atirar talvez não seja uma boa metáfora no Brasil de 2022. Aonde é que você vai submeter o projeto de pesquisa. Então, sendo do discurso, um projeto, a ideia é elaborar aqui, constituir um projeto do discurso, da análise de discurso Foucaultiano, discurso de ódio, a questão judaica, eu preciso mergulhar em determinadas leituras para depois eu pensar, eu raciocinar e colocar esses meus pensamentos e raciocínios no organograma bonitinho, nas seções clássicas, na justificativa, na famosa metodologia, nos objetivos, na problematização, etc. Certo? Então, essa teorização da área, que eu quero pontuar agora neste momento aqui, do discurso, serve muito para a justificativa. Sobretudo para a justificativa interna, né? Porque demonstra uma apropriação teórica para você encaixar um projeto. Servirá para a problematização também indiretamente, porque a partir desta teorização da justificativa, seja interna e externa, que você vai compor a fundamentação teórica, no sentido da área, né? Então eu vou fazer uma teorização para a área de discurso, eu vou compor fundamentação teórica, e também faço uma fundamentação teórica específica para a teoria, digamos, do projeto em si. Né? Então, a fundamentação teórica para utilizar em um projeto de discurso de ódio, o que é uma coisa bem específica, ok? Então, a ideia aqui é pontuar determinadas questões teóricas que precisam estar em cima da mesa quando eu estiver escrevendo o projeto, certo? Queria dividir com vocês algumas questões discursivas. É preciso ler alguns livros de introdução e alguns livros clássicos de discurso. Fiz um triângulo, aquela ideia de constituir palavras-chave em determinada forma geométrica. Vocês têm aí 3 vértices, o poder, o saber e o sujeito, vértices clássicos da teoria discursiva do Foucault. E tem 3, digamos assim, chamadas de frases do próprio Foucault, tentando definir a análise de discurso. Muito bom. A ideia aqui é revisar os princípios teóricos básicos da AD, da análise de discurso, fazendo essa a constituição teórica para usar na justificativa e também na fundamentação teórica. Então, a análise de discurso é muito famosa por algumas definições. Tem uma bem clássica que diz assim, que analisar discursos é analisar uma formação discursiva enunciada por um sujeito,
que, como todo sujeito, está imerso em uma ideologia. Bonitinho, né? Quando você aprende a teoria, você acha bonitinho, assim, tá bem encaixado, assim, num círculo, num triângulo. Mas é depois, como dizia o Nietzsche, lá na Genealogia da Moral, é preciso fazer a teoria ranger. Foucault vai pegar essa expressão emprestada do Nietzsche. Aliás, o Foucault pega várias ideias do Nietzsche. Bom, o Foucault começa a teorizar sobre poder. Toda vez que você fala uma palavra-chave, existem táticas para você abordar a palavra-chave. Uma dessas táticas é a definição. A definição pode ser conceitual. O que é o homem? O que é a mulher? Não se preocupem, não vou falar de gênero aqui para vocês neste momento. Linguagem neutra. Então você tem uma definição conceitual, que é diferente de uma definição terminológica. Tá? Senão a gente vai achar que mulher é o que a palavra mulher etimologicamente nos leva a pensar, e assim vale com a palavra homem e assim sucessivamente. Mas existe a definição por conceito. Muito bem. E existe uma definição mais ampla por interpretação, que para muita gente pode parecer mais complexa, mas muitas vezes é uma palavra, uma simples frase, é bem mais simples. O Foucault, ele não trabalha no discurso com uma teoria do poder. Ele não faz isso. Tá? Então ele vai abordar estruturas de poder ao longo dos trabalhos dele. Seja em História da Loucura, vem a tese de doutorado dele, que é publicada assim, seja nos cursos do Collège de France, como A Coragem da Verdade, como Os Anormais, seja em textos como Em Defesa da Sociedade, onde ele analisa o racismo. Então, ele vai teorizar sobre estruturas de poder dependendo do dado, dependendo do tema que ele está focalizando. E ele deixa claro, lá na fala dele, na ordem do discurso, quando ele toma posse como professor no Collège de France, que ele vai analisar o discurso, e que o discurso é possível de ser analisado, porque embora ele seja caótico como a fala, embora ele seja difícil de aprender, ele possui uma ordem, uma sistematização. Cuidado com essas palavras, para lá na frente vocês não verem o Foucault como um estruturalista cartesiano. Qual seria uma boa definição de poder para o Foucault? Bom, Foucault não escreveu uma teoria do poder, então ele não tem um capítulo 1, introdução, prolegômenos ao poder. Ele não escreveu assim. Mas a gente poderia começar a pensar, e o Foucault basicamente desenvolve um pensamento, muito mais do que conceitos, que ele também desenvolve, mas ele desenvolve um pensamento, ele desenvolve uma maneira de pensar sobre o discurso. E para pensar sobre o discurso dentro da teoria discursiva Foucaultiana, eu preciso, entre outras coisas, pensar no poder. Poder é o quê? É basicamente o que faz com que as coisas sejam como são. Vou repetir. O poder é basicamente o que faz com que as coisas sejam como são. Ok. Mas também é o que faz ou o que fez com que as coisas fossem de outra maneira antes de ser como são. Parece um paradoxo, não? Vou repetir. O poder também é o responsável por fazer com que as coisas tenham sido de outra maneira antes de ser como são. Muito bem. Foucault vai dar N exemplos sobre isso quando ele estuda loucura. Quando ele estuda sexualidade, a abordagem dele sobre a homossexualidade é fenomenal. Então ele vai lembrar, não, antes da homossexualidade ser reprimida e os homossexuais serem queimados numa estaca, incendiados pela Inquisição, a homossexualidade era tranquila. Não havia grandes problemas com ela. E muita gente vai se surpreender, né? Não havia? Não. Esse preconceito foi criado a partir de uma determinada descontinuidade do poder. Aconteceu algo em Roma, aconteceu algo na Grécia, para que o poder vigente começasse a torturar, assassinar, queimar vivos, por exemplo, os homossexuais, entre outros pecadores, usemos esse nome. Bom, você tem
em um vértice a estrutura de poder, e tem ali num, num lembrete uma frase do Foucault de que analisar discursos é descrever o poder. Analisar discursos é descrever o poder. Então vamos descrever o poder. Alguém pode pensar longamente sobre essa frase. Analisar discursos é descrever o poder. E provocar, né? Porque você precisa ficar pensando, mitigando, refletindo. Legal. Então eu vou descrever o poder. Eu vou descrever, eu não vou idealizar, eu vou descrever, ou seja, eu vou dizer como ele funciona. E o Foucault vai bater muito forte na tecla de que se falava na época que ele escreve isso, sobretudo colegas dele, bem famosos na França, como o Sartre, eles brigam, né, deixam de se falar, por causa do apoio do Foucault ao Solzhenitsyn, ao arquipélago Gulag. Vai se pontuar na época, outras pessoas, sem ser o Foucault, que a grande hipótese de análise interpretativa das humanidades é a repressão. E o Foucault vai dizer, não, não é. Ele deixa isso muito claro no primeiro capítulo de História da Sexualidade, o volume 1. Não é a repressão, é a produção. É a forma como você produz. Vou dar um exemplo para vocês. Não vou falar da eleição presidencial de agora não, tá, gente? Vou falar da eleição presidencial de 2 eleições passadas. 2 eleições passadas. 2014. Lá em 2014, não sei se a memória de vocês, não sei quem são vocês, se vocês são muito jovens, existia uma discussão, ainda existe, né? Mas existia uma discussão muito forte dentro do que se convencionou chamar de esquerda no Brasil. Existia um grupo que levava uma bandeira pró-aborto, pro-choice, por assim dizer, pró-escolha, e um outro grupo que via isso com mais cuidado. E, sem citar nomes aqui de candidatas. E, em dado momento, também existiu uma temática dentro desse campo da esquerda sobre a homossexualidade. Estou falando isso porque agora, em 2022, não existe a temática de homossexualidade só na esquerda, também existe no que se convencionou chamar de direita. Porque vocês sabem, existem gays de direita, né? Muito bem. Lá na eleição de 2014, que seria uma boa eleição para se analisar no tempo, espaço do Brasil, existia uma, uma candidata evangélica. E aí, os entrevistadores, os jornalistas, é claro, começavam a fazer perguntas a ela. Então, eu estou citando isso como exemplo, não estou interessado em qual é a resposta certa, qual é a resposta errada, não estou fugindo de uma gênese das respostas, né? Não me chamem de isentão, nem nada disso. É porque eu quero focalizar aqui outra coisa. Enquanto existiam categorias e subjetividades e pessoas políticas brigando por um eleitorado que, em tese, era o mesmo, ou em grande parte era o mesmo campo da esquerda, mas tinham posições divergentes. Vários jornalistas perguntaram a uma dessas candidatas, em 2014, sobre a questão do aborto, e a candidata evangélica disse que era favorável a um plebiscito. Pessoalmente, ela não era simpática. A ideia, vocês perceberam que colocar que não é simpática é uma outra maneira de dizer que é contra. E que queria um plebiscito, ou seja, que houvesse debate, que a população votasse. E aí, né, em um plebiscito, você tem campanhas, se arregimenta as forças para convencer os que ainda não estão convencidos. Um outro tema abordado pelos entrevistadores naquele momento de 2014 foi a questão da homossexualidade. Não estamos falando de 2022, estamos falando de 2014, que era outro momento de consolidação de direitos do público LGBT, LGBTQ, LGBTQ+, etc. Eu estava, sem ter o que fazer, brincadeira, assistindo essa entrevista. E quando terminou a entrevista, eu fiquei com uma dúvida. E eu perguntei de algumas pessoas próximas a mim, perguntei de um colega, inclusive, da universidade.
que trabalha com linguística. Eu perguntei dele, viste a entrevista da candidata fulana? Ele disse, vi. Em quem tu achas que os gays evangélicos vão votar? Aí ele me olhou, eu pensei que ele não tinha me entendido, tipo tecnologia, reunião virtual, sua voz saiu cortada, ele não me ouviu. Aí eu repeti, queria saber o que tu achas, em quem os gays evangélicos vão votar? E ele riu, né, e disse assim, gays evangélicos? Sim, os gays evangélicos, tu acha que vão votar em quem? Na candidata A ou na candidata B, já que em tese elas disputam o mesmo eleitorado? E ele não conseguiu me responder porque ele ficou chocado com a ideia de gays evangélicos. Disse, mas gente, existem gays muçulmanos, existem gays judeus, existem gays cristãos, existem gays evangélicos, existem gays católicos, existem gays ateus. Os gays não estão confinados a um setor. Eles estão, como toda questão humana, espalhados por todos os pontos da sociedade. Estou falando isso pelo seguinte: na interpretação do meu colega, ele achou estranho eu nominar a expressão gays evangélicos, porque na interpretação dele, os gays evangélicos têm dificuldade de dizerem que são gays porque parece estranho ser evangélico e ser gay. Então, em tese, você tem que escolher. Isso não é possível. Tá? Ou você assim, não existe cura gay, né? Então não é possível escolher. Então, mas essa é a situação que se coloca. Essa situação é uma situação de poder, né? Isso é bem interessante, porque na época eu comentei com meu colega, é interessante, né? Porque em Israel, que é um país judeu, mas eu que estou interessado aqui no antissemitismo, mas em Israel, que é um país judeu, mas possui cristãos, católicos, protestantes, etc., islâmicos, árabes. Israel tem uma passeata gay, uma parada gay. Vocês sabem disso, né? Não sei se vocês sabem. E durante muito tempo, essa parada gay não podia entrar em Jerusalém. Ela tinha que ficar ali em Tel Aviv. Mas depois de muita militância, o movimento gay judeu entrou em Jerusalém. Porque vocês sabem, existem gays judeus, né? Vocês sabem disso. Assim como existem gays evangélicos, assim como existem gays islâmicos. Mas qual é o percentual de gays islâmicos no Irã? Na estatística, zero, porque a punição para a homossexualidade no Irã é a morte. Alguém vai se declarar gay lá? Não, né? Mas isso não quer dizer que não exista. Vocês percebem? Descrever o poder. Então, aqui, via discurso Foucaultiano, a questão é bem clara, né? O que controla os direitos, poder jurídico, poder político dos homossexuais em determinados países não é uma questão meramente jurídica, é uma questão religiosa. Então, o poder que legisla sobre o casamento é, em grande parte, religiosa. Os ateus não devem ligar muito para isso. Mas, levando em conta que a maior parte da população mundial tem alguma religião e que boa parte das religiões rejeita os homossexuais, você tem um espelho, você tem um eco desse discurso religioso nos poderes, no plural, e nos discursos, certo? Então, analisar discursos é descrever o poder. Eu poderia sair da questão homossexual e poderia pensar uma pergunta tipo, por que os professores ganham mal? Aí algum político vai dizer assim, mas os professores ganham mal? A gente gastaria um tempinho para provar que os professores ganham mal e depois desse tempinho a gente voltaria à pergunta original, por que eles ganham mal? Aí muita gente entraria no discurso técnico, econométrico, orçamento, empenho de recurso, quanto se taxa, quanto se cobra, quanto se arrecada e etc. Até que alguém poderia ter a ideia de sair do discurso econômico e dizer assim, não, mas espera aí, isso é um discurso econômico ou é um discurso político, no sentido de que os professores ganham mal porque a educação não é prioridade. Porque se a educação fosse prioridade, os professores ganhariam melhor. Mas a educação não é prioridade. Então eles ganham mal. O que é prioridade? Boa pergunta. Deixo vocês pensando na pergunta. Bom,
Estou falando isso ainda porque analisar discursos é descrever o poder. Então, o poder, os poderes que paga mal professores também relativiza o preconceito aos homossexuais, certo? Em um certo sentido, analisar discursos é descrever o poder. Definição do Foucault. Trataria isso na justificativa interna, trataria isso na fundamentação teórica, lembrando essa temática clássica do discurso nas obras do Michel Foucault, e para isso eu teria que ler sobre discurso se eu estou montando um projeto de pesquisa na área de discurso, certo? E é claro que eu teria que submeter esse projeto onde ele poderia ter entrada. O fato de eu submeter o projeto onde ele poderia ter entrada não significa que ele vai ter. Mas se eu submeter o projeto onde aquela temática não é pesquisada, com certeza ele não vai entrar, ok? O tempo passa na vida do Foucault. Ele escreve textos, dá palestras, e ele anuncia uma outra frase. Analisar discursos é interpretar interpretações. Analisar discursos é interpretar interpretações. Então, pensemos. Por que os gays sofrem preconceito? O que tem de errado nisso? É uma vergonha? É algo imoral? Etc. Muito bem. Isso vem do discurso religioso, né? Me parece muito claro. Mas, se a gente volta nos séculos, isso não vem só do discurso religioso, também vem do discurso médico. O Foucault foi internado em uma clínica psiquiátrica para ser curado. Foucault era gay. Aliás, o relato disso são relatos bem interessantes, onde Foucault saca que a equipe médica não tinha a menor noção do que estava fazendo, não tinha a menor noção de como tratar e supostamente curar os gays, curá-lo, e que aquilo ali não era uma questão de saber médico, aquilo era uma questão de poder. Vou manter você aqui e vou ganhar dinheiro com isso. Mas isso mudou no discurso científico. A homossexualidade não é mais doença, porque a instituição, a Organização Mundial de Saúde, retirou o efeito do Código Internacional de Doenças daí. Certo? Muito bem. Então as coisas estariam resolvidas? Não, as coisas não estariam resolvidas. Porque isso mudou em um discurso, mas não mudou em todos. Mas isso não acontece somente com os homossexuais. Vocês sabem o que acontece com as mulheres, né? O índice de feminicídio, o índice de estupro, o índice de assédio, o índice de submissão. Mas de onde vem isso? Do patriarcado, do discurso do poder, do discurso religioso, e etc. e tal. Muito bem. Outro dia eu estava dando aula de discurso e perguntei para a minha turma. Não vou ficar perguntando, eu estava analisando as interpretações sobre aborto. E aí eu perguntei deles. Não se preocupem, eu não vou perguntar se vocês são favoráveis ou contra, eu vou perguntar outra coisa de vocês. Perguntei deles. Vocês acham que uma família que vocês não conhecem, uma família brasileira, uma família hétero tradicional, pai e a mãe, o João e a Maria, tem 2 filhos, a Ana e o Henrique. E o Henrique fica, tá, com a empregada da casa. Seja lá qual for a terminologia que vocês preferem. E ela é uma mulher, ela é engravida. E aí? O que acontece? Eu perguntei dos alunos lá da turma de AD. E perguntei mesmo, não induzi resposta não, tá? Só perguntei. O que vocês acham que acontece? Só para eu saber como vocês raciocinam. Vocês acham que essa família vai tentar induzir o aborto? Vocês sabem qual foi a resposta dos meus alunos? Sim. Sabe qual foi o percentual de alunos que respondeu sim? 100%. Vocês percebem? Eu mudei a pergunta, não perguntei você é favorável, você é contrário. Eu criei uma situação. Vocês acham que essa família vai tentar induzir o aborto? Todos na sala, não eram 1000, eram 21 pessoas. Responderam sim. Eu perguntei, por que vocês acham que a família vai tentar induzir o aborto? E eles disseram, por conta das finanças, do dinheiro, da herança. Entendi.
Então, Marx, né, na veia, então, um critério para eu tentar entender as interpretações é a posse do capital. É isso? Isso serve lá porque os professores ganham mal, né. Por que as empregadas ganham mal, né? As diaristas, como vocês quiserem chamar. Ah, muito bem. Se a gente muda o ângulo de interpretação, a gente poderia perguntar, né, então, vocês acham, perguntei dos meus alunos, que essa família que em tese induziria a empregada ao aborto por estar grávida do filho do dono da casa, dos donos da casa, vocês acham que essa família pode ser, em tese, contrária ao aborto, mas excepcionalmente faz quando a partilha de bens da família está em jogo? Eles disseram: "Claro, professor". Um aluno escreveu assim no chat: "Claro, professor". Ou seja, uma égide da interpretação é dinheiro, capital, né. Isso nos lembra quem? Maquiavel. Para quem nunca leu Maquiavel, aliás, quem nunca leu, leiam. Existe uma edição do Príncipe, está traduzida para o português, muito boa, que eu sugiro, vocês encontram em formato digital aí, bem fácil. É uma edição do Príncipe comentada, ela tem comentários da Rainha Cristina da Suécia e de Napoleão Bonaparte. Napoleão passou por aqui pela terra, lá na França e em outros países, né, que ele guerreou. Ele leu Maquiavel e comentou, ele escreveu comentários. Pegaram esses comentários e fizeram uma edição do livro com eles. E pegaram uma mulher, uma rainha, a Rainha Cristina, e também fizeram comentários, uma edição com os comentários dela. É bem interessante, porque quando você vê pessoas que exercem o poder no caso político, comentando textos, esse texto exatamente do Maquiavel, você percebe coisas interessantes sobre a interpretação de quem exerce o poder. Como, por exemplo, o poder não é um local para fracos. Maquiavel diz isso. O poder não é um local para verdade. Se você exerce o poder, você tem que estar pronto para mentir e para dissimular. Esqueça essa história de verdade. Mas muita gente entende errado, achando que o Maquiavel diz isso para tudo. Não, o Maquiavel não diz isso para tudo. Ele diz isso para a esfera do poder. Se você quer ser um monge, se você quer ser um professor, numa escola afastada, tantos quilômetros da Prússia, quando existia a Prússia, nenhum problema, você leva a vida. Mas se você está no organograma do poder, as regras são outras. Basicamente é isso que o Maquiavel diz. Muito embora em textos literários que ele escreveu, a peça de teatro famosa, Mandrágora, é muito famoso, né, a corrupção da igreja, um padre corrupto, uma mulher casada que se torna adúltera e o rapaz que quer convencê-la a praticar o adultério com ele. Isso vai ser feito como? Com mentiras e dissimulação. Claro, evidentemente. Então, assim, analisar discursos é interpretar interpretações, mas nós não estamos falando aqui da interpretação de texto textual, coesão, coerência. O que se é anáfora, se é catáfora, o que o pronome falou. Não, 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 não. Eu estou falando aqui de interpretação sobre o poder. Por que as pessoas raciocinam de determinada forma? Essas reflexões do Foucault vão nos levar a uma outra questão, que é a questão do saber. Muito bem. Por que o Foucault se interessa pelas questões do saber? Porque ele vai dizer que o saber são disciplinarizações do pensamento. Ou seja, o saber é um irmão do poder. Ele vai lhe dizer como é que você tem que entender, como é que você tem que compreender, como é que você tem que interpretar as coisas. E você vai achar que você está pensando de determinada maneira, mas você está pensando de determinada maneira porque você está em uma determinada posição de sujeito, em um determinado zeitgeist, um espírito da época, que faz com que você pense daquela forma, certo? Se você for historiador, se você for antropólogo, se você for médico no século XXI, no século XX, no século XIX, você tenderia a pensar de determinada forma. Muito bem. Eu, Leonardo, se não tivesse tido oportunidade de estudar,
se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar na universidade na graduação, se eu não tivesse tido a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, se eu não tivesse a oportunidade de fazer o ensino médio, se eu não tivesse a oportunidade de fazer o ensino fundamental, as interpretações que eu teria sobre o mundo seriam diferentes. Cuidado com a resposta, porque em um primeiro momento a gente pode querer dizer que as interpretações, se eu só tivesse o ensino fundamental, por exemplo, poderiam tender a ser mais preconceituosas. Poderiam? Poderiam, é uma probabilidade. Mas isso também pode querer dizer uma coisa perigosa. Isso pode querer dizer que o conhecimento técnico, porque você vira médico, professor, engenheiro, odontólogo, sei lá o quê, isso garante uma opinião, uma formação melhor moral. Garante? Olhem para a elite brasileira. O que vocês acham? Claro que não. Não é? Primeiro que a elite brasileira não tem um conhecimento técnico interessante. É bem ruim. O quesito, o quociente de leitura da elite brasileira é péssimo. Há, inclusive, pessoas famosas no Brasil e muito ricas que se orgulham de não ler. Vocês sabiam? Se vocês lembram aí dos noticiários de fofoca. Então, o Foucault vai dizer o quê? Que saber é uma estrutura, é um vértice de um triângulo, onde nós podemos estudar o discurso, que disciplina o quê? As interpretações. Então, se eu sou professor, eu sei o conteúdo, certo? Se eu sou professor, eu sei ensinar, certo? Muito bem, muito bem. É isso aí. Se eu sou militar, eu sou uma pessoa organizada e disciplinada, certo? Muito bem. É isso aí, né? A compartimentalização de saberes vai garantir determinadas interpretações. Quer dizer, se a medicina em um determinado momento interpretou que a homossexualidade era doença, e o Foucault vai pontuar muito, mas peraí, como é que é a sintomatologia? É uma boa pergunta. Ele entra dentro do discurso médico, como é que é a sintomatologia homossexual? Aliás, como é que se está a transmissão disso? É genética? É por contato? Você transmite essa doença? Ah, como é que é? A ordem do desejo está submissa a isso? Ou não? É curioso, porque isso vai fazer muito efeito e a medicina vai rever, a psiquiatria, sobretudo, vai rever essa posição e não vai fazer uma autocrítica, vocês sabem, né? A psiquiatria nunca escreveu muito sobre por que se achou que a homossexualidade era doença. Vocês sabem, né? Os motivos não eram médicos, eram políticos. Era um bom negócio. É isso. Mas o que o Foucault vai pontuar com o saber é que o saber garante determinadas interpretações. Por exemplo, a medicina não diz mais que os homossexuais são doentes. Mas existe algum discurso que diz isso? Isso continua sendo dito? Continua sendo dito. Por quem? Qual é o discurso? Qual é o poder que vai dizer isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu perguntar aqui em suspenso para vocês. Então, estudar estruturas de saber é basicamente estudar interpretações, certo? A gente vai começar a entender por que determinadas interpretações assim são interpretadas por mim. Vocês conhecem aquela frase do Nietzsche, que é muito Foucaultiana, é muito discursiva, que diz assim: deixar os outros pensarem por você é covardia. Deixar os outros pensarem por você é covardia. Mas não nos iludamos. Nós não temos controle total sobre os nossos pensamentos. Então, isso não quer dizer que eu sou o Todo-Poderoso e todas as minhas interpretações são minhas, eu não herdei nenhuma interpretação de ninguém, da sociedade onde eu vivo, do mundo onde eu vivo, do tempo histórico no qual eu vivo. Não, não é assim. Eu não tenho como fugir dessa inserção, certo? Então, o poder, o vértice do poder, ele um tanto que se reflete nas estruturas de saber, certo? Muito bem. O tempo passa e o Foucault continua escrevendo. E continua publicando, e continua dando palestras, etc. e tal. E aí, ali no final de 70, início de 80, ele vai enunciar uma outra frase.
para analisar discursos. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que analisar discursos é descrever o sujeito. O sujeito. Cuidado, o sujeito aqui não é pessoa. Meu nome é Leonardo, eu sou uma pessoa. Mas uma parte da minha subjetividade é ser professor. Mas existem vários sujeitos professores. Eu costumo até brincar com isso, que na universidade, falando aqui da universidade, existe, por exemplo, o professor administrador, professor que está lá há 30 anos e durante 25 ele foi coordenador, diretor, assessor, pró-reitor, etc. Ele é o professor administrador. Existe o professor, um colega meu da física aqui em Manaus, que ele ministra aula de física e ele chama os alunos que têm dificuldade de entender as questões da física para ter aula de reforço com ele. Olha só. No horário do almoço, os alunos vão lá ter aula de reforço com ele. É mais de um, né? Mas estou falando dessa pessoa em específico. É um professor. Ele faz resumo. Ele vai dar aula. Ele vai dar aula lá, física teórica, não sei o que, vou explicar isso daqui, papapá. Aí termina a aula, ele entrega um resumo para os alunos, uma síntese. Eu que falo resumo, ele chama de síntese, tem escrito lá no papel, síntese. Coisa pessoal das exatas. Síntese. A síntese dele é feita por linhas. Assim. Linha 1, linha 2, linha 3. O meu seria um resumo. Não é? Então, o que acontece? Ele é um professor e possui uma subjetividade muito diferente de outros professores universitários que se dedicam muito à administração, que é uma coisa necessária, mas que fazem tanto isso que eles já não têm tempo, eles já não conseguem exercer a docência do mesmo jeito que aqueles que são os professores. Tá? Então existem tipos, existem subjetividades dentro do sujeito professor. Isso vale para todo sujeito. Tá? Existem tipos de advogado, existem tipos de médico, para além da classificação normativa do saber que ele é peculiar. Existe o médico clínico, existe o médico cirurgião. Sim, claro. Mas dentro dos médicos cirurgiões existem classificações típicas discursivas dos sujeitos, assim como existe entre os professores. Certo? Então, analisar discursos é interpretar interpretações, porque as interpretações que já estão encaixadas nos organogramas, nas caixinhas do saber, vão fazer o quê? Vão formar o sujeito. Então, as interpretações do saber moldadas pelo poder ajudam a configurar uma espécie de sombra ou uma espécie de forma subjetiva no sentido de sujeito e não subjetiva no sentido de o contrário de objetivo. Subjetiva no contrário de subjetiva no sentido de subjetividade, de onde o sujeito se encaixa. Muito bem. Esse sujeito, o docente, o professor, o médico, o político, ele vai se encaixar ali de determinada maneira. E as pessoas, durante a sua vida, vão se ajustando a esse tipo de sujeito, a esse tipo de subjetividade, certo? Então há um triângulo, ou talvez haja um círculo, né, uma linha assim, que une o vértice do poder, do saber e do sujeito. Por isso, analisar discursos é descrever o poder, por isso, analisar discursos é descrever o sujeito, e por isso, analisar discursos é interpretar interpretações. Levando em conta que a análise discursiva é isso, viria a grande pergunta: analisar um discurso de ódio é fazer análise de discurso? Isso é importante para a área de análise de discurso? Claro que é. Olha, vamos falar da terminologia. Olha a terminologia, discurso de ódio. É um discurso. Mas por que é importante estudar o discurso de ódio? Porque os discursos formam subjetividade. E essas subjetividades, esses sujeitos vão ter um encaixe de pessoas. Vou contar um negócio para vocês. Quando eu estava fazendo mestrado, eu precisava de um emprego, que eu ganhasse mais. Aí eu saí procurando emprego. Aí tinha uns lá que não era de professor, tinha policial. Eu até pensei, eu olhei assim, não vou fazer isso não. Bombeiro ganhava mais que eu, aí eu também pensei, não vou fazer isso não. Aí tinha lá um cargo para professor militar.
Vou fazer isso daí. Fui fazer a prova. E eu acordei cedo, era um domingo, cara. Não tinha carro, não tinha dinheiro pro táxi. Fui pegar um ônibus, o ônibus atrasou, furou o pneu do ônibus daquela rota. Fui pegar outro ônibus. Aí eu saí correndo até chegar na escola onde eu ia fazer a prova. Resultado, cheguei lá em cima da hora. E um militar lá, que eu não sei qual era a patente, olhou pro relógio e disse para mim: corre que você tem que estar em X minutos lá na porta. Eu corri para ser professor de inglês, certo? Muito bem. Chegando lá, isso foi em. Eu não me lembro se isso foi em 2003 ou foi em 2004. Eu acho que foi em 2003. Quase 20 anos. Esse concurso continua acontecendo. Tá? Acho que tá até aberto. Se alguém tiver interessado. Vagas para inglês, vagas para português, eu acho, e tal. Vaga para outras áreas, né, técnicas, administrador e tal. Cheguei lá, pertinho da sala, tinha uma marcação assim no chão e uma câmera. Aí quando eu fui chegando, o militar que anuncia a patente, que eu não sei ler patente, olhou para mim, pediu para eu parar e olhar para a câmera, identificar, dei minha identidade para ele e para eu dizer meu nome. Aí eu olhei para a câmera e disse meu nome. Leonardo Cristo Souza Costa. E ele deu um grito comigo. Vocês sabiam? Ele gritou comigo, mas ele gritou assim, ele gritou para valer, gritou com força. Ele disse assim: fale com voz de guerreiro. Rapaz, ele me assustou com um grito, porque eu estava cansado, eu estava com sono, tá? Cara, eu dava aula o dia todo, eu estudava para o mestrado, eu vivia lendo e trabalhando, eu vivia com sono. Aí o cara ainda quer que eu grite? Eu gritei, eu gritei. E entrei na sala. E recebi a prova. Fiz a prova. Eu fui até bem na prova, sabia? Eu não tinha estudado para a prova, mas fui bem na prova, era uma prova de inglês. E eu me acho razoável em história, e eu estava otimista, acho que eu posso chegar perto de passar se eu não passar aqui, porque eu acho que eu consigo levar inglês, eu sou razoável em história. Quando eu vi a prova de história, eu não sabia nada. Não era sobre a Revolução Francesa, não era sobre Idade Antiga, não era sobre a ascensão e queda do Império Romano, não era sobre Cartago, não era sobre Constantinopla, não era sobre nada disso. Era sobre a Batalha dos Guararapes, que aconteceu lá, não sei onde, na Batalha. Aí eu fiquei pensando, batalha de quê, cara? Os Guararapes, onde é que fica Guararapes? E a pergunta aqui é horrível, tá perguntando o nome de quem que eu quero, eu não sei como é que tá, quem é que tá lá. Resultado, fui muito mal, não passei. Mas, até hoje meu nome tá no Google, na lista lá, não fiquei tão mal não, dos cento e tantos aprovados, acho que eu fiquei em 30º alguma coisa, para quem não estudou nada. Eu até fiquei animado na época, pensei assim, acho que eu vou estudar história, vou estudar geografia, militar, assim, negócio de mapa, tinha um mapa lá para localizar, eu não sei ler mapa, você lembra onde é que vai isso daqui, vou jogar o pontinho aqui, botei a caneta lá, é aqui. Não era geografia social, não era isso, né? Era outra coisa. Bom, o ponto é que eu entendi que não era para mim. Não é que tá errado, não é que é errado, é que a minha subjetividade não bate, eu não quero ficar gritando, entende? A minha subjetividade não bate com o que eles esperariam de mim. Então, eu não me veria como alguém satisfeito, não me encaixaria naquele círculo subjetivo, porque, sei lá, né? Será que eu ia ter que mandar alguém calar a boca? Será que eu ia ter que gritar assim? Não estou muito afim, não. E aí eu ia ter uma patente, né? Depois eu fiquei pensando nisso, eu vou ter uma patente, que estranho, eu vou ter uma patente. Aí tem um cara que tem uma patente inferior a mim, que estranho. E outro cara tem uma patente superior a mim, mais estranho ainda. Assim, não era para mim. Eu trabalho na universidade, tem eleição para reitor e eu voto, né? Os reitores vão lá na porta, entre, fulano. Eu já tenho uma pergunta para ti. Aí ele fala lá com os alunos e tal. Quer dizer, o meu chefe maior é meu colega, né? E vai lá na minha sala
de 4 em 4 anos pedir voto, assim, rapaz, ser candidato a reitor é dureza, ele visita todas as salas, ele vai em tudo que é local da universidade, é bem complicado, é bem cansativo. Há um tipo de subjetividade, há uma maneira, há uma expectativa que esse sujeito deve se comportar de determinada maneira. Por quê? Porque esse sujeito deve refletir determinadas interpretações de saber e, ao mesmo tempo, determinadas estruturas de poder. Seja ele militar, seja ele político, seja ele professor, seja ele médico, advogado, seja lá o que ele for. Certo? Muito bem. Seja ele cristão, seja ele evangélico, seja ele católico. Você terminou a minha pergunta? Em quem será que os gays evangélicos vão votar? Vocês acham? Os gays evangélicos votaram em quem em 2014? Na candidata A, ou na candidata A também, que o nome das duas termina com A. Então, boa pergunta. Eu não sei. Mas eu acho muito interessante a posição dos gays evangélicos, dos gays judeus. A dos gays islâmicos ainda mais, né? Que o preconceito é ainda maior. Bom, há um organograma, então, em resumo, na área do discurso. Na área do discurso Foucaultiano, esse organograma se dá como poder, saber e sujeito. Certo? Muito bem, eu poderia aplicar essa teorização do discurso que você aprende lendo textos introdutórios ao discurso, lendo análises de discurso, que é um dos maiores problemas do pessoal da DENA. O cara vai lá e lê a introdução, lê o livro da Eni, lê o livro da Gregolin, lê o livro não sei de quem, lê os artigos da Piovesan, lê o livro do Fairclough. Aí o cara volta e diz assim, beleza, agora como é que faz a análise? Então, tem pouca análise. Tem até uma piadinha infame assim nos corredores da pós que diz: esse pessoal da AD tem muito discurso e pouca análise. É verdade. Tem muito discurso, tem muita teoria e falta análise. E aí todo mundo acaba lembrando de algumas análises, alguns artigos clássicos, alguns textos clássicos, alguns livros clássicos. Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, Os Anormais, Em Defesa da Sociedade, O Nascimento da Biopolítica, que ele quase não fala sobre biopolítica, coisas francesas. O governo de si e dos outros, e por aí vai. São análises muito claras. História da sexualidade. História da sexualidade, para mim, é uma das melhores análises do Foucault. O pessoal que não gosta do Foucault gosta de história da sexualidade. Eu tenho um colega, que eu não vou citar o nome na UFAM, que ele é um cartesiano, assim, ele odeia tudo que não é cartesiano, ele não gosta dessa história de pós-modernismo. É bem interessante que ele fez o doutorado dele na Unicamp, e ele caiu como orientadora pós-moderna lá da Unicamp, ele pediu para trocar, não acredito nisso, eu quero a forma, a estrutura, e etc. E ele é muito meu amigo, e um dia eu conversando com ele, ele disse assim, eu não sei como você consegue estudar esse negócio, essa areia movediça, que eu me mexo para cá e eu afundo, eu vou para lá, não, eu quero o microscópio, eu estou vendo aqui o lado A, aqui é o lado B, aqui é o lado C. Aí eu disse para ele, o que tu achas de história da sexualidade? Aí ele disse, o meu grande sonho é ler esse livro todo. Eu até dei de presente para ele. Ó, tá aqui os 3 volumes, ainda não tinha saído o quarto, né? Saiu depois da liberação dos livros do Foucault que estavam impedidos aí pela justiça francesa depois da morte dele. Tá aqui, os 3 volumes, História da Sexualidade, pode se deleitar em segredo, não conte para ninguém, que você gosta das análises pós-modernas e que o Descartes não resolve tudo. Mas o Foucault também não resolve, ninguém resolve tudo, né? Que bom. Entendendo como a AD Foucaultiana se processa, eu tenho parte da fundamentação teórica e tenho parte da justificativa. E claro, eu vou ter que rechear isso com várias citações, e para isso eu preciso dos fichamentos dos livros. Preciso ler os livros, preciso fichá-los. Né? Segundo Foucault, página tal, volume tal, ano tal. Mas isso aqui não é o projeto, certo? Com certeza, isso aqui não é o projeto. Isso aqui é uma espécie de revisão teórica. Eu não gosto desse nome, revisão teórica. Eu não gosto do nome revisão, me dá uma certa agonia. Assim, parece que estão revisando o negócio e vão tirar algo de lá. Eu, inclusive, tenho essa implicância com alguns colegas meus, tanto da linguística quanto da literatura. O Monteiro Lobato é racista, vamos mudar o termo racista que ele usou.
Cara, para mim isso é uma heresia. Não se mexe em texto. Mas é racista? Para mim não tem dúvida. Coloca uma nota de rodapé. Não se mexe em texto. Texto é texto. Ele escreveu, fica assim. Ah, mas ele xingou, deixa o xingamento lá. Então, daqui a pouco a gente vai editar o Nelson Rodrigues. Ah, né? Isso aqui eu não concordo, etc e tal. Vamos mudar essa frase. Aí a gente vai parar onde com revisão? A gente não tem que revisar o texto. A gente tem que ler o texto. Ler o texto. O texto é racista. Eu não sou racista. Ah, mas o racismo é estrutural, posso ter. Tudo bem, eu sei disso, mas eu estou pontuando o seguinte: eu não vou me coadunar com um texto racista, seja lá de quem for. Pode ser o Lobato, pode ser o Machado de Assis. Se o Machado de Assis tivesse escrito, seria muito estranho, mas ok, não vou seguir isso. Eu não preciso. Isso é muito estranho, né? Isso é muito claro na teoria. Você não precisa seguir a teoria. Você se apropria da teoria para fazer alguma análise, mas toda teoria vai ter determinados pontos falhos, porque nenhuma teoria é perfeita. Ela é só uma teorização. Ela é uma epistemologia, ela é uma teoria do conhecimento. Ela não é uma liturgia perfeita, ou seja, ela não é uma produção da verdade perfeita, certo? Muito bem. Então, tendo dito isto sobre a D, podemos começar a pensar na aplicação disso para a questão judaica. Como é que eu vou falar? Muito bonitinha essa conversa, que nem quando você passa, né, no mestrado, no doutorado, vai falar com o orientador, você fala uma tarde lá, fica enrolando ele com todos os livros que você leu, ele fica te olhando. Isso aconteceu comigo. Mas eu não estava enrolando ninguém, não. Muito legal, muito interessante. Agora é o seguinte, eu quero 20 páginas para o próximo encontro. Sim, vamos organizar isso. É fundamental. Agora, também é fundamental, antes de organizar, a gente mergulhar no oceano. Nós lermos os livros, pensarmos sobre os livros e tentarmos dar uma organicidade a ele. Foi o que eu tentei fazer agora. Dar uma certa organicidade material à análise discursiva Foucaultiana. E aí, eu tenho que elaborar, não escrever neste momento, eu tenho que elaborar, eu tenho que deixar claro o discurso de ódio aos judeus. E eu tenho que chegar num dado, num fulcro, num núcleo, né? E mostrar para a banca e para o orientador que eu quero que me oriente, olha, eu quero pesquisar isso daqui. E eu tenho que mostrar com categoria que eu dominei a teoria, que eu me apropriei da teoria e que eu descrevi com perícia, isso não quer dizer que é perfeito, mas que eu descrevi com perícia o objeto temático que eu quero analisar para compor a problematização, para fazer as perguntas de pesquisa, para fazer a metodologia, para que o meu orientador olhe para mim e diga, eu quero orientar esse projeto, quero orientar você, ou até, você muda o projeto? Você faz adequações ao projeto? Porque eu estou interessado, mas eu tenho que mudar algumas coisas. Isso é normal. Isso é normal, certo? Sempre vai haver mudança. Então, o objetivo de agora é pontuar essa, digamos, o meu colega lá da física, essa síntese imagética, essa síntese imagética da análise discursiva Foucaultiana, certo, gente? E aí a gente passa para a possibilidade de aplicação talvez não seja um bom nome, mas para possibilidades práticas dessa teorização, o que nos ajudaria a compor a justificativa externa, porque pensando nas aplicabilidades, pensando na praxis, eu vou ter uma ideia clara, social, de como a justificativa externa seria descrita, e ainda mais para a fundamentação teórica, que não é só composta com uma questão interna, com uma questão de apropriação teórica do discurso, mas também com uma questão de apropriação teórica para o meu objeto de análise. Ok? É isso. E aí, vamos discutir em um próximo momento o discurso e a questão judaica. Ok?